14, meus irmãos, nós vamos estar meditando hoje do verso 13 até o verso 23. Capítulo 14, verso 13 ao verso 23. Vamos nos colocar em pé para que nós possamos fazer a leitura do texto? Todos acharam aí? Capítulo 14, do verso 13 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não sejas, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela palavra que agora lemos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe ao culto ao teu nome. E obrigado porque somos tuas ovelhas, teus filhos. Fala conosco, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus, qualquer distração, qualquer pensamento que esteja lá fora nas nossas rotinas, em algum problema, em alguma demanda, que nesse momento, Senhor, o Teu Santo Espírito traga essa palavra e coloque ela nos nossos corações. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus e desde já te agradecemos. Amém. Vamos sentar? Meus irmãos, nós continuamos aqui na exposição da carta que Paulo escreve aos Romanos, só que hoje nós vamos aqui para o nosso terceiro momento no capítulo 14. E essa terceira parte que nós meditamos aqui no capítulo 14, ela vai do verso 13 ao verso 23. Nós intitulamos esses trechos para que esses títulos nos tragam o norte, para que nós possamos ter uma caminhada bem coerente do que nós vamos estar falando. O títulozinho que nos norteia aqui nesse trecho é a liberdade do crente e o reino de Deus. A liberdade do crente e o reino de Deus. Paulo vai estar tratando aqui com esses irmãos ali em Roma sobre algo muito importante que tem para aqueles que são crentes em Jesus: a liberdade. Coisa boa, liberdade para os crentes, para que eles possam viver em conformidade à palavra do Evangelho e estarem cativos à palavra do Senhor e viverem para o Senhor. Esse texto, irmãos, diferente do texto passado, ele é um texto um pouquinho maior e nessa divisão nós temos 10 versículos. Eu separei esses 10 versículos em 2 grandes blocos. Você que está tomando nota, para que você tenha melhor organização geográfica aí no texto, do verso 13 ao verso 18, nós temos o primeiro bloco, a qual tem um pequeno títulozinho aí que nos norteia também. O títulozinho desse primeiro bloco é uma liberdade sem tropeço. O texto como um todo, Paulo trata de liberdade, mas esse pequeno
blocozinho aí que vai do verso 13 ao verso 18, é uma liberdade sem tropeço. O segundo bloco, que nós vamos meditar provavelmente no próximo domingo, que vai do verso 19 ao verso 23, ele tem como título uma liberdade cheia de responsabilidades. Ou seja, tanto em um quanto no outro bloco, nós encontramos Paulo falando sobre liberdade, só que toda essa liberdade que ela é encontrada em Cristo, ela não está solta, ela não está sobre o crivo do coração do homem. Ela está totalmente alicerçada na pessoa de Jesus e nos propósitos que Cristo tem para a sua comunidade. E eu quero chamar a atenção dos irmãos que tanto no primeiro bloco, no finalzinho dele, como no segundo bloco, finalzinho dele, Paulo vai trazer alguns elementos que são impalpáveis, mas que transformam a realidade da vida de qualquer crente. Eu vou ler com vocês, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. O finalzinho do primeiro bloco e o finalzinho do segundo bloco, a referência textual é Romanos 14, 17, e a referência do finalzinho do segundo bloco é Romanos capítulo 14, verso 23, a parte B do verso. Observem aí, a primeira referência, que é o primeiro bloco aí, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E agora no finalzinho do segundo bloco, Paulo fala ali no verso 23 o seguinte: e tudo o que não provém de fé é pecado. Esses 4 elementos, irmãos, justiça, paz, alegria e fé, são inanimados. São impalpáveis, mas mudam a vida de todas as pessoas. De tudo o que Paulo está falando, esse fechamento, ele traz 4 elementos que transformam a vida de qualquer pessoa. Deus tem oportunizado para mim, não só naquilo que eu vivi, naquilo que Ele transformou minha vida, mas no Ministério de Aconselhamento Bíblico, poder ver como Deus transforma a vida das pessoas por causa disso daqui, por causa da justiça, da paz, da alegria, da fé. Alguns anos atrás, eu encontrei uma família em que o chefe daquela família era semelhante àquele personagem, não sei se vocês conhecem, o Július. O Július é daquele seriado, todo mundo odeia o Chris, né? Esse chefe de família, ele tinha uns 300 empregos. E quando encontrei essa família, eles estavam num caos terrível. Esse homem tinha tempo para trabalho, dinheiro, trabalho, não tinha tempo para mais nada. O relacionamento marital já havia morrido há muito tempo. O relacionamento com os filhos estava a bancarrotas. E a casa do Senhor era quando dava. Ele trabalhava nos fins de semana, sábado, domingo, feriado, tudo. E a gente andou em aconselhamento bíblico um bom tempo. Foi uma boa caminhada, boa caminhada. O Senhor Deus permitiu que eu visse, nesse período, alguns pilares pecaminosos caírem, serem ruídos. E o Senhor Deus foi transformando. Por causa da correria, o aconselhamento findou-se e o afastamento natural da vida acontece. Muitos anos depois, eu recebi uma mensagem da esposa. O aconselhamento bíblico, especialmente para mim, tem proporcionado não só pessoas em aconselhamento bíblico, mas amigos, irmãos. E esse Júlio se tornou um amigão. A esposa me mandou uma mensagem e disse assim: Pastor Tiago, aquele seu amigo não é mais aquele mesmo homem. A fé em Jesus transformou completamente minha casa. Transformou completamente a vida do meu marido. Hoje eu tenho um marido, meus filhos têm um pai e temos alguém que nos conduz para a casa do Senhor. Ele hoje é um servo do Senhor. Poucos dias eu tive a oportunidade de me assentar com essa família e ver aquilo que não se toca,
justiça, paz, alegria e fé. Aquele camarada que em tempos idos, pastor, não tenho tempo, pastor, não posso parar, eu tenho que trabalhar. Ele ganhava muito bem, relativamente muito bem. Eu não posso porque eu tenho os compromissos. Eu escutei desse irmão, pastor, hoje eu faço meu horário, trabalho tanto tempo, estabeleci metas para que eu pudesse suprir as necessidades da minha casa e ter um dinheiro para que eu pudesse guardar. Fora isso, pastor, a minha prioridade é minha esposa, meus filhos e a casa do Senhor. Esse texto é muito lindo, irmãos, porque no meio dessa parafernália toda, Paulo aponta tanto para o final do primeiro bloco, como para o final do segundo bloco, dizendo assim, isso aqui transforma a vida de qualquer pessoa. Hoje eu posso dizer, porque Deus transformou a minha vida, e eu tenho visto transformar a vida de várias pessoas, e principalmente desse irmão, um Július, que já não é mais Július, mas que é um crente de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós, irmãos, em maior ou menor medida, cometemos esses mesmos erros. Quantos que você está ofendendo? Sem contar a Deus, porque o tempo não é seu, as palavras são suas, a força não é sua, do Senhor. Mas e seu cônjuge? Seus filhos? A obra do Senhor? A fé, a justiça, a alegria e a paz transforma a vida de qualquer pessoa, até daquele que tem um coração mais empedernido que for. Só o Espírito Santo. Então que essa palavra e esse testemunho chegue ao seu coração. Eu quero olhar com os irmãos a partir do verso 13 e nós vamos nos deter até o verso 18. Hoje eu vou andar um tempo um pouco maior, principalmente no que Paulo vai mostrar aqui no verso 13, e aqui nós vamos ficar um pouquinho encafifados, irmãos, porque Paulo vai falar de novo para que nós não possamos julgar, para que nós não julguemos o outro, o julgamento condenatório. Você vai falar assim, mas Paulo, você está falando demais sobre isso. Nós vamos ficar um pouquinho nisso aqui no verso 13, depois a gente acaba de entender o que Paulo está falando, mas é muito importante e pertinente, porque aqui no capítulo 14 vai ser o último momento que Paulo fala sobre juízo. O que Paulo quer dizer com isso aqui no verso 13? Nós vamos perceber que a proposta de Paulo aqui para essa igreja é que não sejam tropeços para os irmãos. Paulo escreve o verso 13 dizendo assim, não sejam tropeços para os irmãos de vocês. E provavelmente ele fala para os dois grupos, mas com uma tônica maior para o grupo dos mais fortes, dizendo assim, não sejam tropeço para os irmãos, não sejam tropeço para os mais fracos. Mas de que forma Paulo fala isso? Como que isso deve acontecer? E aí nós vamos perceber que no iniciozinho aqui do verso 13, Paulo vai mostrar como que esses irmãos não se tornam tropeço para os demais. Olha aí, capítulo 14, verso 13, a primeira sentença, o primeiro imperativo, qual é? Não nos julguemos. Como é que você não faz o outro tropeçar? O julgamento condenatório, para com isso. Para de julgar o outro. E por qual motivo o juízo condenatório é tão nocivo? Isso é complicado, e eu quero me prender um pouquinho aqui com vocês, porque é a quarta vez que Paulo está falando de julgamento só aqui no capítulo 14. Irmãos, é uma coisa interessante, por quê? Porque se ele está repetindo, é porque era um fato muito recorrente, e quando nós olharmos aonde Paulo está ligando os juízos aqui, você vai perceber por que é tão nocivo e por que Paulo recomenda seriamente e gravosamente que os irmãos parem de julgar. E isso é complicado porque chega a nós. Já repararam como é que nós somos viciados em julgar os outros? Já repararam como a gente gosta de julgar como que as pessoas se vestem? Como que as pessoas falam? O carro do irmão, a casa da irmã, o ensino de um pregador. E o juízo não é o juízo que se prende a adornos para qualificações.
Nós somos fáceis para fazer juízos condenatórios. Esse tema do verso 13, que é a quarta vez cometida aqui pelo apóstolo Paulo, deve chegar a nós, porque quando nós fazemos juízos condenatórios, nós vamos nos aproximar aqui. Observem aí, olha só, 4 vezes, e essa é a quarta vez que Paulo vai falar sobre isso, e ele vai falar assim: parem com isso, isso é loucura, não façam isso, o juízo condenatório é pecado aos olhos do Senhor. Não tem uma única vez que Paulo incentiva o juízo. Ela está lá, Romanos 14:3, Romanos 14:4, Romanos 14:10 e aqui no verso 13, Romanos 14:13. Todas as vezes em que Paulo fala sobre juízo, o juízo aqui está perto de uma situação delicadíssima, mas delicadíssima para quem está fazendo juízo. Não está delicada para quem está debaixo do juízo, é para quem está julgando. E aí a gente começa a perceber que os juízes condenadores, eles estão em situação tão perigosa que eles não conseguem perceber, porque eles estão julgando as pessoas, mas na verdade quem está prestes a ser condenados são os juízes condenadores. Olha aí, irmãos, capítulo 14, verso 3. Olha na sua Bíblia e marca aí quem está tomando nota. Olha aqui pé e olha a situação de quem julga. Paulo fala assim: irmãos, não julguem uns aos outros, porque julgando aqueles que estão sendo acolhidos por Deus. Verso 3, olha aí na sua Bíblia, 14:3. 14:3. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. Por quê? Porque Deus o acolheu. Faz um raciocínio de mente. Tenta fechar os olhos e olhar o Senhor Deus acolhendo aquelas pessoas, e num espaço geográfico de forma lateralizada, um grupo de irmãos ditos fortes, fazendo o juízo daqueles que estão sendo acolhidos pelo Senhor. Bate? Tem lógica isso? Tem cabimento você julgar e condenar aqueles irmãos que estão sendo recebidos pelo Senhor? Fora da curva, irmãos. Olha o segundo exemplo aqui. Paulo está mostrando irmãos que estão julgando aqueles a quem o Senhor está sustentando. Romanos capítulo 14, verso 4. Olha aí, vocês estão julgando aqueles a quem o Senhor está sustentando. Olha aí, 14:4 na Bíblia de vocês. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Tem uma cena que me chama a atenção quando eu olhei esse texto. Nós meditamos pouco tempo atrás, quando o Senhor Jesus fala que todos aqueles quem o Pai trouxe e colocou nas suas mãos, e das suas mãos não serão arrebatados. Se nós fizermos um raciocínio aqui, na nossa mente, fecharmos os nossos olhos, nós estamos vendo pessoas nas mãos de Jesus, que não vão ser arrebatadas, não vão se perder, e lateralizados. Alguns irmãos juízes, apontando para essas pessoas, condenando elas debaixo ou sob as mãos de Jesus. Olha o que Paulo está construindo aqui sobre juízo. Vocês estão julgando pessoas que estão nas mãos de Jesus. Vocês estão condenando quem está salvo. Vocês estão loucos. Olha o terceiro exemplo e a terceira manifestação que Paulo fala assim: não julguem, o juízo condenatório coloca vocês num lugar perigoso. Verso 10, vocês estão antecedendo o ofício do Senhor, que é o justo juiz. Olha o que fala no verso 10, meus irmãos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos aonde? No tribunal do Senhor. É como se nós tivéssemos um tribunal aqui agora, e que estivesse oficializando o julgamento, e que tivesse um juiz. E ali na porta, abrisse e colocasse ali uma cadeirinha ali do lado de fora, e sentasse um crente, para que ele pudesse fazer os juízos antecipados ao juízo desse juiz que está aqui na frente. Aí Paulo fala assim: tem lógica o que vocês estão fazendo?
Tem cabimento o juízo? O juízo condenatório não cabe para o crente. E o verso 13 ele termina dizendo que o ato de julgar é como sendo pessoas que colocam pedras de tropeço para os irmãos da fé. Verso 13. Se vocês julgam de forma condenatória, vocês estão jogando pedras de tropeço no caminho de irmãos. 4 vezes. E as 4 vezes Paulo diz assim: o lugar da pessoa que está exercendo juízo é muito perigoso. Por quê? Porque você está ofendendo diretamente a Deus, atacando o seu irmão, atacando o seu próximo. Olhando etimologicamente a palavra de juízo, irmãos, e trazendo uma aplicação para nós aqui nos dias de hoje, eu peguei a palavra grega que Paulo utiliza aqui, e peguei uma palavra muito comum que é usada por nós nos dias de hoje. Elas não têm compatibilidade etimológica, mas teologicamente elas se fecham. No grego, julgamento é crino. Crino. E no Novo Testamento ela aparece várias vezes com terminações diferentes. Mas todas as vezes ela traz assim uma imagem para que nós possamos entender o que é o juízo. Olha só, prestem atenção. O que é o juízo? O que é essa palavra crino? É aquela pessoa que trouxe para o seu coração o fato que está acontecendo ao seu redor e tomou uma decisão. Está acontecendo algo. Algo está acontecendo ao redor daquele crente. E ele pega aquele acontecimento e traz para o coração dele. E no coração dele ele faz exames daquilo que está acontecendo e produz o juízo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que o juízo, ele não é feito de coisas pequenas e desnecessárias. Está acontecendo um fato, e aquele que é juiz, ele simplesmente olha e fala assim: é uma bobeirinha, então seja isso. Não, Paulo diz assim, o juízo aqui é algo que as pessoas trazem para o seu coração. O juízo aqui é algo que é doloso, é algo que foi feito uma construção enorme para que ele trouxesse juízo àquela pessoa. E aí quando a gente chega para os dias de hoje, existe uma palavra que vem do latim, que ela é cribrum, que significa peneirar, que significa peneira, separar grãos e farinha. Chama a atenção alguma coisa? Cribrum, ela traz para nós aquela palavra crivo. Já ouviram aquela expressão? Tem que passar pelo meu crivo. Fulano de tal não passou pelo crivo da empresa. Fulano de tal não passou pelo crivo do patriarca da família. Quando nós juntamos essas duas, tanto uma quanto outra, tanto a palavra crino no grego, que está escrito na palavra, na Bíblia, como o cribum, que chega para nós como crivo, são situações que nós pegamos os fatos que estão acontecendo, nós trazemos para o nosso coração e executamos juízos. Por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Por 2 motivos. Primeiro, porque existe a forma como o homem natural reage julgando as coisas. E segundo, existe a forma como o crente reage, executando juízo para todas as coisas. A primeira, como é que o homem natural age diante dessa forma de juízo? Olha a sequência e observe se não é verdade. O homem natural, ele olha para os fatos que estão acontecendo ao seu redor. Ele observa tudo o que está acontecendo. Depois dele olhar, ele julga segundo as certezas do seu coração. Ele traz para o coração. Ele julga tudo segundo as suas concepções da sua vida. E imediatamente, na maioria das vezes, ele age. Ele julga e ele faz. Essa é a forma que o ímpio, que o homem natural interage com o juízo. Agora, como é que o crente age diante dessas formas de juízo? Não vai mudar muita coisa não, irmãos. A forma de recebimento anda da mesma forma, o local onde se traz as demandas que são observadas também é no mesmo lugar. O que acontece é o terceiro passo para frente. Observem, o crente observa os fatos que estão acontecendo. Ele foi injustiçado, ele foi traído, as coisas aconteceram, está acontecendo uma injustiça,
Ele está observando e está ali olhando. Ele traz para o seu coração aqueles fatos, para a sua mente, vai trazer para o seu crivo. Só que agora ele muda a perspectiva, ele não age e ele não julga. O que ele faz? Ele leva tudo para a palavra de Deus. Mudou completamente, porque ele não vai agir, ele não vai julgar, ele vai analisar de acordo com a palavra de Deus. E quando ele leva para a palavra de Deus, ele vai levar em oração. Agora, depois que ele colocou sobre o prisma da palavra, que ele está em oração, e depois de ter sido esclarecidos os fatos, aí ele age, aí ele julga, e aí ele dá os passos corretos que glorificam a Deus. Olha que diferença gritante, irmãos. É por isso que dentro da igreja deveria haver menos pessoas ansiosas. É por isso que dentro da igreja deveria haver menos injustiças. É por isso que dentro da igreja deveria haver menos juízos condenatórios, porque a Bíblia restringe tudo isso. Está acontecendo um fato na nossa frente. A situação chegou a nós e nós trouxemos ao nosso coração. Só que o nosso coração é enganoso, o nosso coração ainda está cheio de resquícios do pecado. O nosso coração ainda quer justiça própria. Só que nós não vamos dar vazão ao nosso coração. Nós vamos trazer tudo isso aqui para a palavra. E a partir desse momento, em oração e meditação da palavra, eu não vou fazer um juízo temerário. Eu não vou condenar ninguém. Eu não vou avançar em ninguém. Eu não vou sair de lugares procurando qualquer aventura, qualquer coisa, simplesmente porque o meu coração desejou. Eu não vou proferir palavras duras a outras pessoas, simplesmente porque elas merecem e o meu coração se apeteceu para fazer tal. Pelo contrário, em oração, eu vou guardar fatos, eventos, ocasiões, eu vou guardar cada palavra, eu vou guardar cada cena e vou orar: Senhor, me dá graça, eu preciso interagir com essa demanda, mas como que eu devo interagir? E agora, pela instrução da palavra, eu sigo caminhando e fazendo isso. Sabe o que isso significa, irmãos? Depois do crivo do coração, para o crente, existe o crivo da palavra. A palavra é maior do que o seu coração. A instrução do Evangelho é maior e mais certa do que as certezas do seu coração. Se você assim fizer, certamente você vai evitar de errar, como esses irmãos aqui estavam errando. Olha só, eles estavam julgando aqueles que estavam sendo acolhidos. Eles estavam julgando aqueles que estavam sendo sustentados pelo Senhor. Eles estavam julgando antes do Senhor, que iria julgar o fato. E eles estavam julgando, fazendo com que esses irmãos tropeçassem. Porque, como Paulo começa a ensinar aqui no verso 13, eles estavam sendo pedra de tropeço para os irmãos ali em Roma. Esse é o primeiro ensino aqui no verso 13. O segundo ensino é a não prática do desprezo e juízo. Impedem de ser obstáculos na vida dos demais. Se nós entendermos isso, como esses irmãos tiveram que entender, nós vamos perceber que se nós guardarmos a palavra do Senhor e não negligenciarmos essa possibilidade de sermos pedra de tropeço para os irmãos, nós não vamos trazer escândalos para a casa do Senhor. Pelo contrário, nós vamos ser bênção. Nós vamos ser auxílio para a igreja, nós vamos ser auxílio para as famílias. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo erra, todo mundo cai, todo mundo comete equívocos. E ao invés de eu julgar condenatoriamente, eu vou estar assistindo as pessoas, eu vou estar intercedendo pelas pessoas, eu vou estar levantando bandeiras de paz e não bandeiras de guerra. Verso 14 ao verso 16, agora Paulo traz uma demanda interessante aqui. Por causa do fraco, o forte deve fazer do bom algo raríssimo na sua vida. E agora Paulo aperta o cinto dos irmãos ali em Roma. É como se Paulo dissesse assim: você gosta daquele churrasco, não gosta? Você gosta daquele eventozinho do fim de semana, não é bom?
Você está com sua família, bebendo uma cervejinha, comendo churrasquinho, e a fumacinha está subindo. Paulo fala assim: abstenha-se ao máximo disso, porque o seu vizinho da direita, ele acredita que isso é impuro. E se você fizer isso, ou ele vai comer não tendo fé, ou ele vai ficar escandalizado. Abstenha-se. Está vendo o seu vizinho da esquerda? Ele pensa da mesma forma. Abstenha-se disso. Porque ou ele vai fazer sem ter fé e vai pecar, ou ele vai ficar pensando que você está consumindo algo impuro e vai se escandalizar. O que Paulo recomenda aqui do capítulo 14, do verso 14 até o verso 16, é assim: diminua drasticamente os seus momentos de prazeres, aquilo que agrada e apetece o seu coração, por causa do seu irmão que está ao seu lado. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está chamando essa igreja agora para morrer, por causa de irmãos fracos na fé. Paulo não está dizendo para dialogar. Paulo está dizendo: abstenha-se. E aqui nós chegamos numa situação difícil, porque Paulo está chamando a igreja para abster-se de algo que é intrínseco nosso. Porque deixar de fazer o que gosta por causa dos outros? Parou para pensar nisso? Eu estou abrindo mão de fazer algo que é prazeroso para mim, para minha casa, por causa da fraqueza do meu próximo. Olha a recomendação. Só que aqui vai haver um trocadilho de palavras. Aqui Paulo substitui o termo fracos na fé por amados por Jesus. Qual motivo, Paulo? Por qual razão? Eu devo parar de fazer o que eu gosto, ou eu devo diminuir drasticamente o que eu gosto? Porque Jesus morreu por eles. Você quer motivo maior? Por qual motivo eu devo parar de fazer? Porque Jesus morreu por eles. Acabou a argumentação. Quer ver? Olha aí. A certeza de Paulo começa aqui no capítulo 14, no verso 14, parte A. Eu sei, olha aí na sua Bíblia, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Paulo começa os argumentos dele aqui sobre esse fato que ele vai trabalhar, trazendo uma argumentação muito clara. Primeira lição aqui do verso 14, ele está persuadido em alguém, ele está persuadido em algum lugar. Aonde que Paulo está persuadido, meus irmãos? No Senhor Jesus. Paulo está falando assim: a minha certeza não é em homens. A minha certeza não está na religião, não está na tradição. A minha certeza não está no nosso aglomerado de pessoas. Eu estou persuadido no Senhor Jesus. O que Paulo começa a construir o seu argumento é assim: o que eu estou falando agora vem do próprio Cristo. É na certeza e no convencimento que eu tenho em Jesus. Aí mudou tudo. Eu acredito, irmãos, que Paulo não teve acesso aos escritos de Marcos, mas Paulo tinha ciência de qual era o posicionamento, não só do Senhor Jesus, mas de toda a igreja. Você vai perceber por alguns fatos interessantes, e até mesmo no capítulo, se eu não me engano, capítulo 15 de Atos, no primeiro concílio de Jerusalém. Mas tem um fato que nos mostra isso aqui, que o Senhor Jesus tratou, e disse muito claro: o alimento não é impuro. Não existe impureza no alimento. Olha aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus trava um debate muito acirrado aqui com os religiosos, porque os religiosos querem fazer descer goela abaixo a obrigação não só dos discípulos de Jesus, mas de todas as pessoas cumprirem os preceitos humanos. Marcos 7, ele vai do verso 1 até o verso 23. Aqui, meus irmãos, o que está acontecendo é o seguinte: Jesus está ali com seus discípulos e vivendo a rotina normal. Parece que estão no momento de alimentação, um momento de comer, e os discípulos não fizeram o rito que o preceito humano recomendava. Imediatamente os religiosos chegam em cima de Jesus e falam assim: mestre, que conversa é essa? Que negócio é esse? Que bagunça é essa aqui? Jesus fala: o que foi? O que está acontecendo?
Seus discípulos não estão cumprindo os preceitos da lei, eles não estão cumprindo os preceitos dos anciãos. Aí Jesus fala assim: é isso? Olha que legal. Pois é, eles não cumprem os preceitos dos anciãos. Mas os preceitos dos anciãos? E vocês? Ele aperta, porque agora do verso 6 ao verso 13 ele vai questionar: por que vocês não cumprem a lei de Deus? Olha o peso, como é que muda. Os religiosos falam assim: os seus discípulos não estão cumprindo os preceitos dos anciãos, porque fora a lei de Deus, havia se criado uma cartilha dos anciãos. Que cartilha é essa? Um monte de lei que era feita para se observar, para cumprir a lei de Deus. Impossível fazê-lo. E quando Jesus olha para isso, ele fala assim: grandes coisas. Eles não estão cumprindo os preceitos dos anciãos? Grandes coisas. Mas olha um detalhe aqui: vocês não estão cumprindo a lei de Deus. Imagina o susto. E as pessoas todas vendo e ouvindo. Aí Jesus fala assim: vocês criaram um preceito que é chamado Corban. O que era Corban? Corban era uma muleta espiritual criada por esses hipócritas, que era assim: a pessoa em Israel que tivesse pai ou mãe, e que esse pai e essa mãe dependesse de ajuda financeira, e essa pessoa tivesse ajuda financeira para sustentar o pai e a mãe, para socorrer pai e mãe, mas ele não quisesse ajudar, ele falava assim: Corban. O que é Corban? Aquele valor que eu tenho é para ofertar a Deus. Deus é muito maior do que o meu pai e minha mãe, então eu estou desobrigado a assistir ao meu pai e minha mãe financeiramente. Aí Jesus fala aí do verso 6 ao verso 13: vocês são hipócritas, vocês não cumprem a lei de Deus. Passou aqui, aí nós chegamos agora, verso 15, verso de Jesus, 15 e 16, Jesus fala para a multidão, e ele fala assim: não existe mal nenhum no que entra pela boca, isso não traz contaminação. Ou seja, não é o alimento que contamina, não tem contaminação, mas é o que sai pela boca que contamina. Aqui ele decreta que não existe contaminação por causa de alimentos. Aí o verso 17 ao verso 23, os discípulos chegam no local fechado com Jesus e falam assim: mestre, me explica isso aí, não estou entendendo. Até para os discípulos era difícil, porque a pressão religiosa era uma coisa terrível. Aí Jesus fala assim: cara, não existe contaminação pelo que se come, porque o que você come sai para um lugar escuso, morreu o assunto. Mas a contaminação está naquilo que sai da sua boca. Por quê? Porque sai do seu coração. E se você não tem um coração tratado, um coração convertido, você contamina, condena e desajusta a vida dos outros. Com isso, o entendimento bíblico para esses discípulos: não existe alimentos impuros. E o que Paulo está falando? Eu estou persuadido aonde? Em Jesus. Entenderam isso, irmãos? Eu não estou persuadido na religião. Eu não estou persuadido na tradição dos homens. Eu não estou persuadido no judaísmo. Paulo deixa claro: eu estou persuadido em Jesus. Irmãos, tem que chegar aqui hoje, irmãos. Tem que chegar em nós hoje. A nossa persuasão não é essa igreja. Longe disso, que Deus livre vocês. E vocês não devem estar persuadidos por minha causa, pelo amor de Deus. Não, eu estou persuadido porque o pastor falou. Longe disso, irmãos. Pastor, eu estou persuadido porque as Escrituras dizem assim. O Senhor Jesus normatizou assim. A palavra de Deus como verdade ensina isso. Paulo deixa muito claro aqui no verso 14: eu estou persuadido no Senhor Jesus. E qual persuasão é que Paulo tem? Que é o segundo ensino aqui do verso 14. Nenhuma coisa é de si mesma impura. E ele está falando da dieta. Não tem alimento impuro. Só que ele está falando para os fortes: fiquem em paz, não tem nada de impureza. Não julguem, parem com isso. Agora, vai chegar um momento difícil, porque não tem nada de impuro. Vocês gostam, só que agora vocês vão ter que fazer algo que é difícil para vocês.
O segundo ensino, a gente caminha para lá, cresce a argumentação de Paulo. Existem pessoas que consideram os alimentos impuros. Vamos ler a parte B do verso 14? A parte B do verso 14, Paulo mostra que existe ali dentro da igreja de Roma um grupo que acredita que o alimento é impuro. E aí ele fala assim: salvo para aqueles que assim a considera. E o que eles consideram? Para esses é impura. Paulo está falando aqui, gente, não tem jeito, não tem jeito. É a mesma coisa de você olhar para essa parede, aí eu vou passar até vergonha, porque eu não vou falar que é a cor certa, mas digamos que essa parede é branca, tem gente que acha que é azul. Tem como discutir com uma pessoa dessa? Tem como. Paulo falou que agora está discorrendo, gente, não tem como, e para eles vai ser impuro. É você olhar para a parede e falar assim, é azul. Você vai discutir? A pessoa está cuidando da sua família, a pessoa é crente, a pessoa ama a sua esposa, seus filhos, a pessoa serve o Senhor na casa do Senhor, mas ele diz que a parede é azul. Eu vou mudar a mente de uma pessoa dessa? Nunca, nunca. E é o que Paulo está falando. Para essas pessoas, a carne é impura, o alimento é impuro. Tenha paz. Só que essa paz está condicionada com o que você falou mais cedo, Sara. Não é ter paz e morrer o assunto. E agora é onde Paulo aperta os irmãos aqui, e é o terceiro ensino desse bloco que está no verso 15. Por causa dessas certezas da qual Paulo está tratando, observem, o forte deve modelar sua vida e comportamento por causa dos amados de Deus. Vou repetir. Por causa dessas certezas, o forte deve modelar a sua vida e comportamento, não por causa dos fracos. O texto não usa a expressão os fracos. Ele deve modelar a sua vida, no verso 15 aí da sua Bíblia, por causa dos amados de Cristo. Não foi por coincidência que Paulo falou isso. Paulo não está falando, não é por causa dos fracos, é por aqueles a quem Cristo morreu, por aqueles que são alvos do amor de Deus. Aí Paulo tem argumento para continuar o que está falando, não tem? Se Cristo ama, se Cristo cuida, por que você está fazendo o contrário? Observa a sabedoria de Paulo. Você gosta da comida, não gosta? Gosto demais, Paulo. Você gosta daquele momento de família, não gosta? Gosto demais, Paulo. Mas, pois é, quem está do seu lado não faz, não gosta, e pode cair em pecado por causa disso, pode se enfraquecer por causa disso. O que eu faço, Paulo? Cuida dele. De que forma? Abra mão do que você gosta, porque ele é um amado de Cristo. Vamos ler o verso 15? O verso 15 diz assim, ó: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraterno. Ou seja, se a comida está sendo motivo de tropeço, quem come, que amor é esse? Abra mão do que você está comendo. É só um ingrediente, é só um elemento. Abra mão. Por quê? Por causa do amor. Amor fraterno, amor que está entre vocês. E ele continua: por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Por que eu tenho que parar de comer, Paulo? Por qual motivo? Porque Cristo morreu por ele. Acabou. Um dos comentadores desse verso, ele traz uma historinha e ela se encaixa aqui, nesse verso. É como se você chamasse alguns irmãos para sua casa e quando você chegasse lá, você fosse fazer um mini culto, um momento de louvor e uma palavra e oração. E nesse louvor, tem uma música que para duas pessoas no meio desse grupo, é uma música profana, é uma música que traz aquelas pessoas ao escândalo. Você vai colocar essa música? Vou, é minha casa, vou, são minhas regras, sou eu que mando, vou colocar. E o zelo com esses irmãos?
Só tem essas duas músicas para você colocar? Não, mas eu coloco o que eu quero. Se Cristo morreu por essas pessoas, cuide zela, por que você não está zelando? Sabe o que Paulo está falando aqui no verso 15? Zelem daqueles que são de Cristo. De que forma? Abrindo mão do que apetece o seu coração. Olha que profundo isso aqui. 2 ensinos Paulo traz aqui nesse bloco, fechando no verso 15. O primeiro deles é esse: a comida não pode apagar o amor fraternal. É tão pequeno, irmãos. Não é por causa de comida que vocês vão apagar o amor fraternal. Parem com isso. E o segundo ensino: os fracos são alvo do amor e sacrifício de Cristo. Então vocês que estão aí em Roma, sejam sacrifícios, façam sacrifícios por causa do amor de Cristo por essas pessoas. O verso 16, Paulo traz a instrução para esses irmãos, e a instrução do verso 16 é essa: o contrário dessa prática conduz os irmãos ao comportamento blasfemo. O verso 16 chega ao extremo. Ele trouxe toda a argumentação, mostrou por que e como que se deve tratar fraternalmente os irmãos. Aí Paulo chega no verso 16 e fala assim: sabe o que vai acontecer se vocês fizerem diferente? Vocês têm noção do que vai? Vocês têm noção para onde que vocês estão caminhando com os irmãos de vocês? As pessoas falam assim: para onde, Paulo? Como assim? Paulo fala assim: vocês têm noção o que você vai induzir o seu irmão a fazer se você continuar com esse comportamento, que você não vai abrir mão do que agrada o seu coração por amor desses irmãos? Aí ele vai mostrar aí no verso 16, olha aí na sua Bíblia: não seja, pois, vituperado o vosso bem. E aqui, meus irmãos, essa palavra, ela suaviza essa questão, porque essa palavra, no grego, ela traz a compreensão de blasfêmia, de ataques, de menosprezo, de tomar escolhas deletérias porque os irmãos estão continuando sendo pedra de tropeço. Olha palavras que são semelhantes a elas, que são usadas no Novo Testamento. Tito, capítulo 3, verso 2. Tito, capítulo 3, verso 2. Olha aí, Tito, capítulo 3, verso 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Difamação. Não difamem ninguém. Estamos no contexto da palavra. Vocês não vão parar? Vocês acreditam que a conduta é continuar do mesmo jeito? Essas pessoas vão se tornar difamadoras por causa de vocês. Olha de novo um texto que vai aproximar a palavra que Paulo usa aqui no verso 16. Romanos, capítulo 3, verso 8. Romanos, capítulo 3, verso 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam o que fazemos? Se vocês não pararem, essas pessoas vão se tornar caluniadoras. Mais uma expressão, Romanos capítulo 2, verso 24. Capítulo 2 de Romanos, verso 24. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Pois como está escrito, o nome de Deus é o que, irmãos? Blasfemado, ofendido, atacado. Paulo está dizendo: se vocês não pararem com esse comportamento de serem pedra de tropeço para os irmãos de vocês, por causa de uma demanda tão trivial, esses irmãos vão cometer essas práticas e vocês vão ser culpados disso. Isso é muito comum nos casamentos. Vou colocar um exemplo esdrúxulo. Tem muitos maridos, crentes, tá? Crentes, que descobrem que podem se separar só com divórcio.
Sabe o que eles fazem? Tem ideia? Não? Eles criam possibilidade para o divórcio do seu cônjuge. Eles criam a possibilidade do adultério do seu cônjuge. Por quê? Porque se adulterar, eu tenho um respaldo para separar. A certeza e o desejo de poder viver separado, de ter outro relacionamento ou de viver sozinho, faz com que essas pessoas produzam um pecado de tal maneira no seu cônjuge que ele possa alimentar o desejo do seu coração. É esdrúxulo, pastor, é esdrúxulo. Mas nós chegamos ao ponto aqui da palavra do verso 16 se aproximar de blasfêmia por causa de comida. Não aceito. Vou fazer meu churrasquinho e eu quero que se exploda esse crente do meu lado, que ele cresça, que ele amadureça. Eu não tenho compromisso com ele, não. Você está induzindo seu irmão, por falta de um amor fraterno, a chegar a esse ponto na vida dele e ele tropeçar em você por causa de comida. Irmãos, pare para pensar. Por causa de um alimento. Paulo fala assim: parem com isso, vocês não estão com noção do que vocês estão fazendo. E agora do verso 17 ao verso 18 nós fechamos a primeira parte aqui desse primeiro bloco que nós estamos meditando. E aqui Paulo fala sobre a dimensão do reino de Deus. E ele traz 3 lições importantíssimas aqui para essa igreja. O reino está muito acima dos alimentos. Gente, olha que loucura. Olha que loucura. Irmãos, olha o que Paulo está falando. Foge da curva. Se você compreender isso aqui, o que Paulo está falando, você vai falar assim: não tem lógica. Porque Paulo devia falar assim: o reino está acima dos governos, ok? Porque o governo movimenta muita coisa, o governo interage, incomoda, atrapalha a vida de muita gente. O reino está acima da igreja, o reino está acima dos governos da igreja, o reino está acima dos ditames de alguns ditadores. Mas a questão aqui é tão pequena, mas é um pequeno que se tornou tropeço para os irmãos. Paulo tem que usar essa expressão: o reino de Deus é maior do que comida. Olha que loucura, irmãos. O reino de Deus é maior do que comida. Não existe nada pequeno no coração de um crente que Deus não envolva o seu reino para tratar o coração desse crente. Que loucura isso. Que loucura isso. Ele colocou o reino lá embaixo. A comparação com o reino aqui foi lá para baixo. Foi assim, a níveis terrenos mesmo, para que pudesse alcançar um grupo da igreja. Mas pastor, está rebaixando o evangelho, não está. É porque lá de baixo ele vai suplevar aqueles que ainda estão engateando. Deus vai usar formas didáticas tão plurais que ele vai resgatar qualquer pessoa que seja sua. Deus vai usar didática e pedagogia tão plurais que ele vai resgatar qualquer eleito desse mundo. Aí a gente pensa assim: então com os catedráticos, com os intelectuais, com os religiosos, com aqueles homens inteligentíssimos da religião, Deus trata diferente, né? É só você olhar João capítulo 3. Jesus começa a dialogar com Nicodemos e ele fala assim: meu filho, eu estou falando com você as coisas mais elementares dessa vida e você não consegue compreender. Ele teve que baixar o nível, ele teve que ir lá, ele teve quase que arrastar, igual o soldado lá do G-Top 28, né? Rastejar, e nem assim o cara entendeu. E Paulo chega aqui no verso 17 e fala assim: o reino está muito acima dos alimentos. Olha que loucura. O alimento na igreja se tornou algo tão grande e tão problemático que ele tem que pegar alimento
Imagina, uma carne, um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa, e ele tem que trazer o reino de Deus para comparar aqui e falar assim: o reino é maior. Olha o nível, olha a cabeça desses caras, olha onde que eles estavam. O reino é maior. Tinha gente falando: não, a comida é maior. Mas Deus, Ele vai até lá embaixo, até nos níveis mais superficiais do mundo, para alcançar qualquer um dos seus eleitos. É por isso que nós devemos ter muita paz. Muita paz. Para qualquer um dos nossos. A gente às vezes fala: mas Senhor, essa palavra não está chegando no coração dos meus filhos, não está chegando no coração daquela pessoa que eu amo tanto. Calma. Ele vai lá embaixo. Ele dá mergulhos que ninguém consegue dar. Ele vai no mais profundo do abismo para comunicar a palavra de salvação, para transformar a vida de qualquer pessoa do mundo. Tenha paz. Isso está lá no verso 17, a parte A do verso 17. Olha aí na sua Bíblia, Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele continua: o reino deve ser visto e entendido com elementos impalpáveis e incontroláveis, mas que são dádivas do Espírito. E aí ele continua: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tem algo muito maior do que a comida que vocês estão brigando. Tem algo muito maior do que o problema que vocês estão vendo. Tem algo que é muito, muito maior do que tudo isso. O que, Paulo? A justiça, a paz e a alegria, que se encontra só no Espírito Santo. Comida não tem nada a ver. Construções humanas não tem nada a ver. Títulos não tem nada a ver. Nada, nada, nada. É o que? Justiça, paz e alegria que só o Espírito Santo coloca no coração do crente. E aí ele fecha aqui no verso 18: quem serve a Cristo dessa maneira se apresenta de duas formas. Isso foi tratado na escola bíblica. Verso 18, aí: aquele que deste modo serve a Cristo é o que, irmãos? Primeiro, agradável a Deus. Agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem vive isso, quem entendeu essa mensagem, quem reconhece essas coisas e quem vive essas coisas, é agradável a Deus. Maravilha, hein? Pastor, o que eu preciso para agradar a Deus? Pastor, quanto que eu tenho que dar? Que oferta que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho para agradar a Deus? Não, irmãos. Qual a promessa que eu tenho que cumprir? Quantas chibatadas nas costas? Quantos degraus de escada eu tenho que subir? Quantas noites que eu tenho que passar acordado? Quanto de jejum eu tenho que fazer? Não, irmãos. Não. Viva. Viva. Cuide daqueles a quem Deus ama. Seja exemplo de Cristo. Ame, guarde, proteja, seja honesto. Abra mão dos seus prazeres para ajudar os pequeninos que estão do seu lado. Só isso. Só isso. Pastor, como é que eu faço para ser aprovado e respeitado pelos homens? Eu tenho que ter um bom sobrenome. Bom sobrenome. Eu tenho que ganhar salários altíssimos. Eu tenho que ter um título muito forte. Eu tenho que ser coronel. Eu tenho que ser general. Não, irmãos, não. Entre as ovelhas de Cristo, você tem que ser um amor de Deus no meio das pessoas. Você tem que ser justo. Você tem que ser bom. Você tem que ser aquele que cuida do próximo. E aí você vai ser bem visto. Você vai ser aprovado. E você vai ser respeitado pelos homens. Sabe o que é liberdade? É você estar dentro do crivo de Cristo e não no seu próprio crivo. E eu encerro a mensagem de hoje com 5 aplicações. A primeira delas é que nós não fomos chamados por Deus para sermos juízes. Os julgamentos condenatórios estão muito perto
de perigos do quais nós não conseguimos controlar. Ninguém aqui, ninguém, irmãos. Só se você passou num concurso para juiz, se você está em algum cargo que você pode julgar, bater o martelo, aí você pode julgar alguém de forma condenatória. E a condenação que está relacionada ao crime, à perpetração da pessoa. Agora, como crentes no mesmo aprisco, ninguém aqui pode julgar ninguém. Condenando, ninguém aqui pode. Segundo a lição desse sermão, os nossos julgamentos e reações devem passar pelo crivo das Escrituras. Eu não devo ser semelhante a um homem natural, ou seja, eu não devo reagir conforme o ímpio reage, que bateu, levou, trouxe, vai levar de volta. Não, irmãos, não. O nosso crivo diante das situações mais indecorosas das nossas vidas é a palavra de Deus. Nós somos diferentes dos ímpios, nós não somos semelhantes aos ímpios, somos diferentes dos ímpios. Bateram na sua face, oferece a outra. Te deram prejuízo, tenha paz. Fizeram mal para você, tenha paz. Não reaja como reagem os ímpios. Não vão para cima das pessoas como os ímpios vão. Existe uma forma diferente de nós andarmos. Existe uma forma diferente de nós vivermos. Existe uma forma diferente de nós tratarmos com os nossos algozes. Tudo está ensinado pela palavra de Deus. Terceira lição: se somos fortes na fé, devemos nos preparar para privações por causa dos amados de Deus. Devemos nos preparar para abrirmos mãos de muita coisa por causa daqueles que são amados pelo Senhor Jesus. A quarta lição: devemos entender a dinâmica do reino. Ela não descarta o material, mas é muito maior do que todas as coisas que estão diante dos nossos olhos. O reino de Deus é muito maior do que todas as coisas. E por último, meus irmãos, o crente foi chamado no serviço de Cristo para alcançar duas coisas: agradar a Deus, louvar a Deus e ser respeitado pelos homens, ter vida agradável com os homens. Que o Senhor nos dê graça para que possamos viver isso todos os dias das nossas vidas. Amém?